Salve! Seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre geopolítica e também sobre as tretas aí que estão pegando no YouTube, Nando Moura, MBL. Geopolítica aí, quem está atento, está acompanhando as situações que vem ocorrendo no Irã, na Síria, tem as guerras inúmeras no Sudão. É muita coisa que está acontecendo e muitas coisas que nem não são noticiadas. Afinal, o foco da nossa mídia podre aqui é o povo de Israel. Quando não tem judeu no meio, não tem notícia, né? Inúmeros massacres acontecendo no Irã por conta dos protestos. Quem aí não está congelado numa câmara criogênica está a par da situação absurda que vem acontecendo no Irã. O povo iraniano se manifestando não só contra o regime, porque o regime é um regime extremista, mas porque esse regime vem desgraçando a vida das pessoas por motivos também econômicos. É a inflação da moeda real. Cada dia tu não tem como saber o quanto tu vai pagar, nem mesmo numa simples maçãzinha. Isso prejudica a vida de todo mundo, prejudica a vida do comerciante. Ele não sabe como precificar. Num dia vai precificar, vamos supor, o comerciante vai vender uma maçã, um dia vai vender a 10 mil, no outro ela já vai valer 100 mil, ele já tem prejuízo. Isso também é para a pessoa talvez não tenha nem 1.000 em casa, ele tem que pagar 10 mil numa maçã. Como é que vai viver assim? Fica difícil até para quem era classe alta no Irã. Ele já não tem mais entre classe alta e classe baixa, a não ser quem está ali no topo da patota dos Ayatollah. O cidadão ali, mesmo um cidadão que seja mais abastado, não tem, cara. Tu não é do topo militar, guarda revolucionária, eu pra ti. É muito complicada a situação. Aí é muita coisa acontecendo também. É na Síria acontecendo o massacre dos curdos, que é o terrorista de terno, Al-Jolani, ali massacrando o povo curdo. Provavelmente tá rolando, eu não tenho acompanhado ali a questão da África, no Sudão, ali é massacre, Sudão, Etiópia, é massacre dos cristãos ali pelos extremistas, xiitas, muçulmanos xiitas também da África, massacrando a população cristã. Isso está sempre acontecendo, mas o mundo fecha os olhos, o único problema é Israel. E a qualquer momento pode acabar acontecendo essa guerra com o Irã. Os Estados Unidos está cercando ali, porta-aviões, está preparado para atacar. E espero que os Estados Unidos realmente o façam, porque o Donald Trump ele prometeu para a população iraniana que iria atacar o Irã, pediu para o povo ir às ruas e acabou não dando suporte. Então é bem complicado, muita gente morreu, foram massacrados. Então, por mais que o Trump possa fazer a partir de agora, ele já tem aí muito sangue derramado nas mãos, até entendemos que tem que haver toda uma logística, mas que ele não tivesse prometido, incentivado tanto assim as manifestações, que se não pudesse já fornecer imediatamente a cobertura. Então esse aqui é um resuminho de geopolítica, que a gente entrou aqui um pouco sobre a situação do Irã, essas guerras que vem acontecendo, e tem muito mais coisa. Aqui só fizemos um resumo do resumo. Mas vamos às tretas do YouTube, né? Tenho acompanhado aí, até já me manifestei um pouco sobre as tretas, Nando Moura, MBL. Em 2 vídeos eu me manifestei apenas em relação à maneira como o MBL ataca o Nando Moura, mas sem entrar no mérito de dizer quem tá certo ou errado. Mesmo assim, muita gente se doeu, veio aqui nos comentários defender o MBL. Sendo que eu não estou necessariamente defendendo o Nando Moura, mas eu mantenho o meu posicionamento. Sim, o MBL é uma entidade, é um movimento político. É um movimento político, não é um partido. Eles criaram o Partido Missão, mas é um movimento político, o MBL. E os caras têm toda uma estrutura, sabe? É um movimento político organizado, estruturado, com caixa, com um presidente, diretor, secretário. E o Nando Moura, por mais que seja um influencer, aí dizem que ele é um grande youtuber, ele é político. Não, ele não é político. O Nando Moura não foi eleito como representante dos youtubers. Se bem que eu vi nas últimas notícias que agora há um projeto de lei que para ser youtuber tu vai precisar ter diploma agora de nível superior, algo assim bizarro tá saindo. Aí quem sabe, né, se isso for realmente necessário, até tiver eleição para ser youtuber, que seria uma loucura, aí a gente poderia chamar o Nando Moura de político, que não é o caso. Então, eu acho a maneira como o MBL ataca o Nando Moura uma maneira reprovável.
tá? Uma maneira reprovável como eles atacam o Nando Moura. Os caras são um partido político organizado. Eu acho que eles poderiam responder o Nando Moura sem tamanha agressividade. Eu citei aqui um membro, o Renato Batista. Embora eu goste dos vídeos dele, cara, ele é uma pessoa boa, ele defende o povo de Israel, ele tem vídeos muito interessantes, mas acho a maneira como ele ataca o Nando Moura, cara, uma maneira ali muito agressiva, muito vil, muito baixa. Tá chamando o cara toda hora de vagabundo, descendo o verbo, chamando ele pra porrada. Sendo que o Nando Moura, embora tenha uma personalidade forte, ele não é um cara de briga, ele é um cara ali de argumentar. Aí, poxa vida, tu já tem toda a cobertura, tu já é político, tem toda a cobertura do partido e tem que ameaçar o cara, ou querer chamar o cara pra porrada e, enfim, fazer vídeo respostas ali completamente desproporcionais em termos de agressividade ali. Por outro lado, claro, eu entendo ele tá querendo se impor ali com o Nando Moura para que o Nando Moura também tenha uma personalidade forte, mas eu acho que ele podia ser melhor que isso, cara, como político, poderia ter um nível melhor. Enfim, essa é a minha opinião, e é uma treta longa, começou ali com a questão do fundão eleitoral, acusações e farpas de ambos os lados. Então eu tô cada vez mais, eu já acompanho essa treta faz tempo, eu tenho me aprofundado cada vez mais. Eu não tenho partido nessa treta, né? Não tenho partido, eu digo que eu tô do lado do Nando Moura, mas não tô do lado do MBL. E também não sou isentão, eu tô assistindo os vídeos e conforme eu acho que o Nando Moura tem razão em algo, eu acho que faz sentido o que ele tá falando. E conforme eu acho que o MBL tem razão, faz sentido o que o MBL está falando. E ambos os lados têm pontos de vista, de argumentação que fazem sentido. Em relação ao Nando Moura, o uso do fundão eleitoral, eu concordo com o Nando Moura que é incoerente o MBL utilizar o fundão eleitoral. Isso era pauta do MBL, não utilizar fundão eleitoral. Era pauta, eles diziam N coisas, e quem utilizasse o fundão eleitoral, vamos dizer, seria alguém imoral usar, e que a pessoa deveria vencer com honra ou perder com honra. Só que eles não mantiveram a palavra, eles argumentaram que não tem como competir sem fundão eleitoral e estão utilizando. Para mim, eles tinham a oportunidade mesmo de perdendo, fazer todo o possível para moralizar mesmo perdendo, cara, perder mesmo que fosse com honra, não tivesse a palavra. Mas enfim, eles falaram que não dá, é o que eles argumentam, e estão utilizando fundão eleitoral, e que quando chegasse o poder iriam fazer projetos de lei para acabar com o fundão eleitoral. O Kim já está há anos no poder, eles têm outros inúmeros parlamentares no poder, e aí, cadê o projeto para acabar com o fundão eleitoral? Não creio que seja necessário alguém do MBL chegar à presidência, um parlamentar do MBL já poderia ter feito. Por que não fazer um projeto agora para acabar com o fundão eleitoral, não é? E tem muita coisa rolando, tem muita coisa, são inúmeras pautas. Há um membro, um líder do MBL que está envolvido em investigação por ter recebido dinheiro, verbas indevidas. O Nando Moura atacou isso também, que é um caso aí notório, só você pesquisar no YouTube. Um membro bem Pontes que curtiu postagens do neonazista Vic Vanilla, tá? Também tem isso, ele curtiu, tem provas de que ele curtiu as postagens. É claro, isso não é uma prova de que ele seja necessariamente neonazista ou um simpatizante, mas é ali uma fumaça a fogo, ali é uma certa fumaça. No final o dedo dele escapuliu e ele curtiu a postagem do neonazista, né? Ou ele curtiu pra querer dizer o quê? Pra agradar o cara? É estranho isso daí. Tem que ver com os caras lá, né? Aí que mais que tem? Tem do lado do MBL, também acusações ali com o Nando Moura travequeiro, relacionamento com travesti. O Nando Moura gravou um clipe, ou tem ligação com uma banda onde participavam acusados de pedofilia. Que mais? Agora tem a recente, as últimas aí que estão pegando fogo, a acusação de que o Nando Moura pode estar envolvido em algum esquema do Banco Master, porque ele tira férias num resort que é vinculado ao Dias Toffoli, tem algo vinculado ao esquema do Banco Master. Assim, o Nando Moura pode ter algo também dentro do esquema. E que mais? E a última aí é do plano de saúde, que o Nando Moura está sendo acusado
também de fraudar no plano de saúde, de não informar a doença de fluxo gastrointestinal, né, fluxo gástrico, algo assim, problema estomacal que ele ocultou, supostamente ali do plano de saúde, e que ele teria fraudado supostamente o seguro, que é com uma ação criminal contra o Nando Moura por fraude aos seguros, e o Renato Batista, no vídeo dele, ele leu a petição da Sul América. Teria também uma especulação, que embora o Renato não tenha acusado o Nando Moura, mas há uma especulação. O Marcelo Brigadeiro chegou também a tocar nesse ponto, acusando o Nando Moura de utilizar a esposa dele como se fosse mãe dele. Bom, eu vou dar minha opinião, não há nenhuma prova. O MBL deveria ser mais cauteloso. O Renato Batista, inclusive, foi cauteloso em relação ao último ponto. Está usando a esposa como mãe dele, por exemplo, tem argumentado isso que não tem nenhuma prova. A questão também é que sobre a fraude de seguro, isso está correndo no processo judicial. Quem tem que decidir isso é o juiz. E afirmar que o Nando Moura está fraudando o seguro, afirmar isso pode estar incorrendo em crime de calúnia. Quem faz trânsito em julgado, quem decide é o juiz. Então muita gente aí já está caluniando o Nando Moura, difamando ele. É errado caluniar ele, porque não houve decisão ainda judicial, não houve ainda uma fase probatória do processo. O contraditório, o Nando Moura ele vai se defender no processo. Ele já se defendeu também no último vídeo dele, tá informando que ele pagou regularmente o plano de saúde e que ele está discutindo em juízo, vai discutir em juízo essa questão ali com o plano de saúde dele, vai entrar com uma ação de indenização, porque segundo o Nando Moura informou, ele não teria essa doença ocorreu no curso do contrato e não antes, como o plano de saúde ali está afirmando na ação por fraude a seguros. Então é muito comum que isso aconteça também, esse equívoco dos planos de saúde de entrarem com uma ação por fraude por equívoco. Também isso acontece, tá? E é muito estranho que eles tenham ali informado o Nando Moura na petição como filho, mas pode ser um equívoco também, porque esses planos de saúde trabalham com demandas massificadas, são muitas ações, muitos. Então eles, muitas vezes os estagiários, tá? Eles acabam, eu já trabalhei nesses escritórios, os estagiários desses planos de saúde utilizam vários modelos de petições, e muitas vezes eles copiam e colam o modelo de petição do outro, pro outro, e não alteram ali. Isso tem tanto trabalho, tem meta ali de fazer entre 50, 100, 200 petições por dia, cara, é um trabalho insano. Eu já trabalhei nesses escritórios, é muito comum acontecer erros, assim, de erros na nomenclatura, tá, e não é querer justificar o Nando Moura também. Então, o MBL não tem nenhuma prova para estar acusando o Nando Moura, mas é claro, o fato de haver esse processo, eles estão fazendo o jogo deles aí de especular, enfim, que o Nando Moura pode estar envolvido. O Nando Moura também, pelo lado dele, ele também faz isso, né? Não dá para dizer que nenhum lado é santo. O Nando Moura também, quando dá uma evidência, ele também utiliza. Por exemplo, não tem nenhum processo, nenhuma acusação formal, nenhuma prova de que o Bempontes é nazista, mas o Nando Moura também se equivoca em taxar ele de nazista, sendo que não há nenhuma prova também de que ele seja nazista. Então, creio que também aí é um equívoco da parte do Nando Moura, tá? Aí essa treta tá cada vez escalando mais, com o Marcelo Brigadeiro agora. A questão com o Marcelo Brigadeiro, ele assumiu aí algumas condutas que ele teve no passado que podem até mesmo serem classificadas como condutas criminosas, como tráfico de drogas. Também a história, ele levou um Noia aí para que fosse julgado, bateu no Noia e levou ele para que fosse julgado pelo Tribunal do Crime. Então, isso aconteceu. Ele até mesmo pode ter participação no eventual de crime de homicídio, ainda que já tenha prescrito. Ele pode ter tido uma participação no ato criminoso. Enfim, foi ele mesmo que se autocaluniou, e o Nando Moura tá aproveitando isso, cara. Quem é que não aproveitaria? Ele tá dando munição pro inimigo. Agora vem também ameaçar de processo, dizer que o Nando Moura tá caluniando ele. Não, o cara se autocaluniou. Enfim, gente, eu não vou me delongar muito. É isso aí, cara. Essa treta tá rolando, acompanha os próximos capítulos, tá que nem novela. E eu quero atualizar também nessas tretas aí, vamos ver. E se foda, me tretem comigo nos comentários aí.
É isso, cara, é isso. Vamos continuar as tretas aí. Valeu, tamo junto.